Queria agradecer a presença de todos, são várias pessoas que estão com a gente. Barbacena, Lafayette, que Deus abençoe vocês, amém? E está conosco aqui o Alfredo e a Romelita. Por favor, Alfredo, levante-se. E a Romelita. O Alfredo, ele é de Petrópolis, ele é irmão da Neuzete. Ele reúne na casa de oração em Petrópolis. Ele é irmão da Neuzete, a Neuzete reúne conosco. O Alfredo está aqui porque a Neuzete postou um vídeo dele. Então o Alfredo vai falar sobre família e nós queremos abençoar a vida dele. O Alfredo, ele fazer propaganda aqui, ele gerencia uma pousada. Quem quiser ir lá, mas tem que esperar uma agenda longa, não é, Alfredo? Ele não está precisando de propaganda, não. Ele está precisando até de esconder, que ele é muita gente lá. Quem aqui conhece Petrópolis? É uma boa cidade, né? Itaipava também. Mas não é cerveja, não. É a cidade que eu estou falando. Amém? Alfredo, vem cá para a gente orar por você. E você pode ficar à vontade. Você está na sua casa. Tá bom? Vou falar com você igual falaram comigo lá em Blumenau. Você pode ficar até a hora que você quiser, mas 9 horas a gente vai embora. Você pode ficar aqui, não tem problema não. Amém? Amém. Vem cá, Romenita, a gente orar por você. Vocês vão falar de família, indiferente disso. Gostaria que você se levantasse, pusesse as mãos. E nós queremos abençoar a vida do Alfredo, Senhor. Com toda sorte de bênção. Nós ministramos que ele tenha, Senhor, vindo do Senhor, a alegria do Espírito Santo para falar de família. E nós aqui, Pai, queremos ministrar sobre nós mesmos, que sejamos terra boa, para que a divina semente frutifique no nosso coração a 30, 60 e 100 por um. Queremos abençoar as crianças, os adolescentes, mais os adolescentes que estão aqui ouvindo, que desde já aprenda sobre família. E nós que somos mais velhos, somos avós, pais, que tenhamos o cuidado de ensinar com a nossa vida e com as nossas palavras para os nossos filhos o que é família, que é o projeto de Deus. Quero abençoar a vida do Alfredo com toda a liberdade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vocês não ouviram, mas ele falou que eu posso ficar até 1h da manhã. Só para que vocês não fiquem preocupados, foi sugerido que fizéssemos 2 períodos para não ficar muito cansativo e a gente abordar o tema. Eu vou procurar não demorar. Se você quiser me prestar seu celular para eu marcar o tempo aqui, eu te agradeço. E eu estou muito grato a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui de Cristiano, não só de Cristiano, mas de outros lugares também. Já vi família ali, pessoas lá de Lafayette que vieram também. Estamos muito alegres com essa oportunidade. Então, como foi já falado, a proposta é falar um pouquinho sobre família. E eu quero, desde já, deixar bem claro que esse é um dos assuntos mais difíceis de falar, porque a gente não vai jogar pedra em ninguém, porque a gente tem telhado de vidro, né? Então, como diz o ditado, a gente fala com temor, fala com reverência, porque é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que a igreja que se que se queda para ouvir a respeito desse assunto, está de fato sendo edificada nas bases, né? Porque a base da igreja é a família. A base é Cristo, obviamente, a igreja é edificada sobre ele, mas as famílias, né, compõem a igreja, e sem as famílias a igreja não existe. E a gente sabe muito claramente a luta que nos últimos anos, ou em todo o tempo, né, a igreja enfrentou, justamente o ataque à base principal, que é a família. Então, louvo a Deus pela oportunidade de falar sobre esse tema. Eu espero que aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração possa ser transmitido. Se tiver dúvida, pode interromper. Se quiser complementar algum pensamento também, não sei como é o costume dos irmãos, mas fiquem à vontade, né? Eu não quero falar aqui sem que haja uma interação e sem que haja uma edificação. Então, o tema que foi proposto, da palavra que nós falamos, que acabou ficando no vídeo aí, que foi citado, nós falamos um pouquinho sobre Ezequias. E eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre Ezequias, e se o Senhor nos permitir, amanhã
falar sobre Jó. Deus tem falado muito comigo nesse assunto, até eu já falei em outros lugares nesse mesmo assunto, e aquilo que a gente fala primeiro conosco, né? Vai lá naquele fundinho do nosso coração, mexe conosco, né? E aí quando a gente fala, a gente tenta transmitir também um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Então vamos lá, eu quero convidar vocês para a gente abrir a palavra de Deus lá no segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas 29. Eu não era muito de dar temas às mensagens não, mas de um tempo para cá eu acho que as mensagens que têm um tema também, a gente consegue, durante o tempo que a gente está falando, prestar atenção nisso. Então o tema que eu quero propor para essa noite aqui é Ezequias. Aí você coloca nesse nome aqui o seu nome, ou o nome da sua família, e o tema é ponha em ordem a sua casa. Então cada um vai falar diante do Senhor, falar: Senhor, eu quero colocar minha casa em ordem. Então, essa é uma palavra que o Senhor falou para Ezequias, mas ela vai falar primeiro para nós, né? Vai falar conosco que nós precisamos sair daqui modificados. Então, segundo Crônicas 29, eu vou ler do versículo 1 ao 10. Eu uso a versão atualizada, não sei se todos usam a mesma, mas acho que, mesmo que haja alguma variação, ela completa. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Eu li até o versículo 11. Que o Senhor abençoe. Nós vamos, a sua palavra, que nós vamos ler um pouco mais depois também a respeito desse tema. Eu esqueci de agradecer ao Luiz, ao convite e a confiança também, através da Neuzete, né? Eu tive uma boa madrinha, né? Obrigado por dar essa oportunidade aqui conosco. Bom, eu quero tentar, não vou fazer um paralelismo entre Ezequiel e Jó, mas de certa forma há um paralelismo. Eu quero que na medida que a gente for falando, os irmãos vão juntando aí as peças e vão formando esse quebra-cabeças aí, porque há alguma semelhança entre esse homem Ezequias, a sua história e a história de Jó. Ainda que as circunstâncias e as lutas e as provas tenham sido diferentes, mas a gente observa um homem próspero, ou melhor, dois homens prósperos, dois homens que passam por uma grande prova e dois homens diferentes depois da prova. Então, é mais ou menos essa perspectiva que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, quero falar com vocês de Ezequias antes da prova. É o que nós acabamos de ler. Esse subtítulo que eu estou dando aqui, Ezequias antes da prova, ele é interessante porque a prova na nossa vida, ela marca um tempo. E ela fala antes e depois. Como eu era antes e como eu sou depois das provas. E a gente vai ver isso nos estudos que ambos, tanto Jó quanto Ezequias,
Depois da prova, eles foram diferentes, muito diferentes, e tomaram caminhos também diferentes. E a gente está diante de um relato, né, esse que nós lemos aqui, que eu não consigo dizer outra palavra a não ser um relato sensacional, de alguém que fez aquilo que precisava ser feito, começou bem, né, começou fazendo certo, buscando a Deus, buscando fazer aquilo que Deus havia falado para ele, e ele se revela como dos melhores reis de Judá. Quando a gente lê a história, né, dos reis, tanto de Judá quanto de Israel, depois da divisão das tribos, a gente vai observar que em Israel não teve nenhum rei bom. Em Judá houve alternâncias de reis bons e reis maus. Ezequias está entre um dos melhores reis de Judá. Um homem que temeu ao Senhor, que andou na presença dele. Agora, interessante que essa leitura que nós fizemos nos revela uma face pública de Ezequias. Aquela face que todo mundo via, que era comum. Quando a gente olha para as pessoas, a gente tem uma imagem, uma visão daquela pessoa que é uma coisa pública, mas lá dentro, né, lá no fundo, ou nos bastidores, ou na intimidade, nós nem sempre somos aquilo que aparentamos publicamente. Então essa é a face pública de Ezequias, um homem que temeu a Deus, que resolveu no seu coração fazer o certo, andar na presença de Deus. Agora, na face pública da sua vida, aquilo que todos veem, Ezequias é muito destacado pelos seus feitos profissionais, né? Por exemplo, o que nós lemos aqui? Eu quero citar alguns feitos públicos que destacam essa face pública de Ezequias. Primeiro, ele começa muito bem. Ele começa muito bem. Os versículos 1 e 2 falam que ele tinha apenas 25 anos, um jovem ainda, né? 25 anos, e ele começa a reinar, e ele reina por 29 anos em Jerusalém. E assim, ele era um jovem centrado, capaz, né, eficiente naquilo que ele fazia. E com apenas 25 anos, ele faz uma revolução na política em Judá, em Jerusalém especificamente. Inclusive os feitos de canalização de água, de estrutura, de infraestrutura que existiam naquela época foram graças ao governo de Ezequias. Há pouco tempo agora a arqueologia descobriu lá os túneis de Ezequias, a captação, o desvio de água que ele fez para dentro da cidade, coisa que até os nossos dias perdura. Então ele começa bem, e não só em termos de administração pública, de trabalho, de competência, mas a gente observa assim, que ele fez, no versículo 2, aquilo que era reto aos olhos de Deus. Então é um homem que está começando muito bem, está fazendo tudo certo. Ele não confia apenas em si, ele não apenas confia no na sua capacidade, na sua competência, mas ele confia no Senhor, e ele busca o Senhor, e o que ele faz é sob a direção do Senhor. E há um outro detalhe interessante aqui, que fala assim, que ele fez tudo segundo o que o seu pai Davi fizera. Mas talvez você vai olhar assim e falar, mas se a gente ler um pouquinho para trás aqui, a gente vai ver que o pai de Ezequias não era Davi. Era, quem era? Acás. Mas quando a gente vai ver a vida de Acás, a gente vai ver que ele era um rei mau. Um homem que foi responsável por tudo aquilo que Ezequias está restaurando. O seu pai foi um homem ímpio, mau, que não temeu a Deus. O templo entrou em ruína, em desgraça, em imundícia, justamente por causa do seu pai. Agora, por que ele fala que ele se espelha no seu pai, Davi, e não no seu pai, de fato, Acás? Né? Então, talvez a gente pode aprender algumas coisas, mas ele não tinha o seu pai como referência. Seu pai não era uma boa referência para ele. Então ele olha para quem é referência para ele, tanto que Davi é tido como seu pai. Agora, eu quero perguntar a vocês, e podem responder, qual a nota que a gente dá para Ezequias em termos de começar bem? De 1 a 10? 10. Não dá para dar menos, né? 10. Então ele começa muito bem. Ele faz tudo certo, né? A primeira lição que eu queria trazer para os irmãos. Irmãos, quando a gente for fazer qualquer coisa, seja em qualquer âmbito que seja na nossa profissão, na nossa família, onde for, comece bem. Sabe? Comece fazendo o certo, né? Pague o preço para ser determinado, para fazer o que é certo. Não transija com a verdade, com a retidão. Se você pode fazer o certo, faça.
Faça, não faz de qualquer maneira, faça com dedicação. Tome boas decisões. Ouça bons conselhos, porque a palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Ouça conselhos, ouça a sua esposa. Quantas vezes a gente perde boas decisões porque a gente foi orgulhoso e não ouviu a esposa e ela tinha a resposta certa, a decisão certa a tomar, então ouça. Agora, uma outra lição, não seja mau só porque o teu pai era mau. Se teu pai errou ali, não erra só porque ele errou lá não, fala assim, meu pai errou ali, mas eu não vou errar. Mas olhe para o teu pai e fala assim, meu pai acertou ali, eu também vou acertar. Então não tem esse negócio, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim e é assim que eu sou. Não, nós estamos sendo transformados para sermos parecidos com Cristo. Então tenha boas referências. Se teu pai talvez não é uma boa referência, olhe para alguém, certamente aqui na igreja local tem alguém que você pode se espelhar. Talvez seu pai não seja, mas essa pessoa é uma boa referência. E glórias a Deus, eu tive um pai que era uma boa referência e tive na igreja local inúmeros irmãos que para mim eram um espelho, boas referências. Então são algumas lições que a gente pode aprender. Tenha boas referências, mas rejeite as más referências. Fuja das más referências. Agora, olha o que os versículos 3 até o versículo 5 fala. Ele começa bem, ele começa fazendo certo, ele começa obedecendo a Deus, tendo boas referências, mas ele diz assim, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Esse aqui é significativo. Ele não deixou para depois, para fazer aquilo que ele deveria fazer no primeiro mês do seu reinado. O que ele fez? Ele foi lá, abriu as portas da casa do Senhor, e ele fez uma faxina, fez uma reforma, tirou tudo que não prestava e colocou as coisas certas no lugar certo, pessoas certas fazendo as coisas certas, né? Então, a segunda coisa, em termos de zelo e de postura, Ezequias também começa muito bem. No primeiro mês do seu reinado, ele faz uma reforma na casa de Deus, aquele lugar onde os judeus iam para adorar a Deus. Hoje a gente não precisa vir aqui para adorar a Deus, né? O Senhor habita em nós. Mas naquela época era assim, eles tinham que ir ao templo para adoração, então ele repara aquilo, ele começa bem no primeiro mês do seu reinado. Fez o certo, restaurou a casa do Senhor, porque ele queria, não só ele estar perto do Senhor, mas ele trouxe o povo para perto de Deus. Essa foi uma medida excepcional, porque ele traz o povo para perto de Deus. Ele valorizou o Senhor e a sua casa, né? Ele reparou todos os defeitos que tinham ali e ele fez algo interessante também. Ele trouxe gente certa para o serviço certo. Levitas era para fazer o serviço do templo, não eram os gersonitas ou qualquer outra. Não, nada disso. Então, se é levita, faz o que é certo, os sacerdotes são da tribo de Levi, então eles é que vão operar no santuário, não da tribo de Judá, não é para esse serviço. Então, gente certa, fazendo o serviço certo. E uma outra coisa que ele faz, olha, não basta ter gente certa no lugar certo, mas tem que ter gente santa no lugar certo. Então ele chama o povo, olha, vocês santifiquem as suas vidas. Tirem da vida de vocês, porque não adianta a gente fazer uma reforma na casa de Deus aqui, e se a vida de vocês não está de acordo com a vontade de Deus. Então ele faz uma reforma, ele chama o povo a uma reforma pessoal também, e ele exigiu que houvesse santidade na obra de Deus, no serviço de Deus. Qual a nota a gente dá em termos de zelo e postura para Ezequias? Qual? 10. Em termos de zelo e postura. A lição aqui é que nós não devemos esquecer de que a nossa vida é uma coisa só. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, abençoa, não sei se vocês já oraram assim, eu já orei assim, reconheço a minha falta. Senhor, abençoa a minha vida material, a minha vida profissional, a minha vida familiar. Já não oraram assim? Mas isso não existe, nós não temos 3, 4, 5 vidas, a gente só tem uma só. E nós somos servos de Deus em todos os aspectos dessa vida. Então, para Ezequias não basta ser um bom político, um bom rei, mas tem que estar bem também dentro da casa do Senhor. E Ezequias faz isso. Então, a gente aprende aqui que todas as áreas da nossa vida fazem parte de uma só. Uma vida só nós temos. E nós devemos agradar a Deus em qualquer aspecto da nossa vida. Seja com o nosso dinheiro, seja com o nosso trabalho, seja com a nossa família, seja aqui reunidos com o povo de Deus, onde quer que nós estejamos, nós somos
crentes em Jesus. Muitas vezes é fácil ser crente aqui. Quando sai daqui, a gente acaba perdendo um pouquinho a capacidade de ser crente. Ezequias esperava honrar a Deus de forma integral, em todos os aspectos da sua vida. Mas também, tenha cuidado especial com a igreja de Deus, com a obra de Deus. Seja generoso, contribua, faça da sua vida um exemplo para que outros também sejam motivados a servir a Deus. Então, Ezequias nos dá esses exemplos aqui. Uma outra lição. Os versículos 6 ao versículo 11 que nós lemos, a gente vai observar que a casa de Deus ficou abandonada. Aquilo que Deus havia falado para Moisés, havia um fogo que permanecia aceso constantemente, lâmpadas que não poderiam ser apagadas, mas o desleixo com a coisa de Deus foi tão grande que se apagaram as lâmpadas, deixaram de queimar o incenso, deixaram de fazer aquilo que deveria ser como um estatuto perpétuo. Então, qual a terceira lição aqui? Não repita os mesmos erros do passado. Não repita os erros de pessoas que talvez você, em algum momento a gente olhou para elas achando que elas eram perfeitas e elas erraram. Né? Mas Ezequias nos mostra aqui, olha, ele viu o que o seu pai fez e falou assim, eu não vou fazer. Eu não quero ser como meu pai. Mas se teu pai foi um bom pai, fala, eu quero ser como meu pai. Não repita os erros. O que fala aqui? Que eles descuidaram das portas. A porta é o lugar de acesso à casa de Deus lá no templo. E eles foram descuidados, não prepararam, não deixaram abertos os acessos à casa de Deus. Eles apagaram as lâmpadas. O que são as lâmpadas na vida do crente? O testemunho. O testemunho do crente não pode apagar. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo aonde quer que nós estejamos. Não queimaram mais o incenso. O que o incenso representa para nós hoje? Nós não queimamos mais incenso, mas nós fazemos orações. As orações dos santos são como incenso na presença de Deus. Então, quando pararam de queimar o incenso, pararam de orar ao Senhor, de buscar a face do Senhor. Eles pararam de oferecer holocaustos. O holocausto era um sacrifício pelos pecados. E ali o que acontece? Isso parou. Os pecados pararam de ser confessados, abandonados. Então, o que Ezequias nos ensina aqui? Não repita os erros do passado. Se há erros, a gente pode aprender com eles e fazer diferente daqui para frente. E em termos de não repetir os erros, qual a nota a gente dá para Ezequias? 10 também. Ele é nota 10 aqui. Então, a lição que eu quero deixar com os irmãos também é essa. Seja alguém que abra portas. Que proporcione oportunidades de pessoas chegarem para mais perto de Deus. Seja solícito com aquele que passa em lutas e dificuldades, aquele que está passando por crise. Seja um ombro amigo, um ouvido atento às suas dificuldades. Abra portas, não feche portas não, abra portas. Leve pessoas para perto do Senhor. Não descuide da sua lâmpada, do seu testemunho pessoal. Mantenha a sua lâmpada acesa, brilhando onde quer que você for. Fuja de uma vida secularizada. Esse mundo oferece um padrão de vida que é diferente daquele que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade de ter também uma vida de constante oração, buscar a Deus, clamar a Ele por socorro, por direção, por orientação, por proteção contra o pecado, contra as tentações, viver na dependência do Senhor, não confiar em nós mesmos. Isso que a gente aprende aqui. E mantenha uma conduta limpa de pecados. Confesse os seus pecados diariamente. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Isso é como oferecer holocaustos todos os dias. Agora, há uma quarta coisa importante aqui nesse aspecto público da vida de Ezequias, em termos de competência. Acho muito interessante isso aqui, como ele foi competente. Ele pegou um trabalho para fazer, não era um trabalho simples, um trabalho de reconstrução política, religiosa e assim por diante. Ele estava fazendo uma reconstrução. Os versículos 6 a 11 fala que ele bota pessoas para trabalhar, pessoas para fazer aquela obra que era necessária fazer. E se a gente lê toda a história de Ezequias, o bastidor da política internacional daquela época era de crise. A Síria estava avizinhando eles ali, havia um risco iminente de uma guerra. Então, fora os problemas internos, Ezequias estava lidando com problemas externos também. Então, ele é muito importante na esfera religiosa, na esfera política. Ele faz aquilo que é necessário, ele foi um grande estadista, ele organizou a nação.
ele fez tudo bem, foi um bom rei, ele governou com competência. Agora, ele não apenas foi um bom rei, mas ele foi um rei bom. Ele tinha um coração bom, né? Ele tinha um coração em Deus, e é isso que fez o povo prosperar. E ele soube conduzir também a nação em tempos de crise internacional. Então, em termos de competência, qual a nota que a gente dá para 10? Homem, nota 10 até aqui. E a lição que eu quero também nesse ponto é dizer, olha, seja competente também em tudo que você faz. Sabe, o crente precisava ser o melhor profissional. Se você vai, por exemplo, cortar cabelo, corte da melhor forma possível. Se você vai arrumar um serviço num carro, faça o melhor. Sabe, o crente tinha que ser destacado por ser os melhores profissionais em tudo que faz. Sabe, honestidade, caráter, falar a verdade, fazer tudo bem feito. Ezequias nos dá esse exemplo aqui, eficiente. Isso glorifica a Deus. Quando a gente observa, olha, aquele ali pode confiar. Pode confiar naquele ali. Se ele falar que é aquilo ali, pode confiar que é aquilo ali, de olhos fechados. Temos que ser assim, irmãos. As pessoas precisam confiar em nós, porque nós somos servos do Deus Altíssimo, né? A gente precisa cuidar dos outros, mas também cuidar de nós mesmos, para que o nosso coração permaneça sempre em Deus. Agora, essa face que eu passei para vocês, eu sei que é rápido e talvez vocês vão precisar de, alguns talvez, ler um pouco mais a história de Ezequias para entender, mas qual é a nota geral de Ezequias até aqui? 10. Ezequias, antes de ser provado, a face pública dele é essa aqui, não tem qualquer demérito. Não há qualquer senão aqui na conduta dele. Agora, eu quero convidar vocês para a gente ir lá para 2 Reis. Vamos voltar um pouquinho ali. 2 Reis, no capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Esse aqui é o momento que vai haver uma prova. Vai haver uma prova. Eu vou ler rapidamente aqui, porque senão a gente não consegue contextualizar tudo que a gente vai falar. Mas olha lá, 2 Reis 20, diz assim, naqueles dias, que dias? Se a gente ler aqui, são os dias que Ezequias está fazendo tudo isso que a gente falou. Reformas, trazendo o povo para perto de Deus, restaurando a cidade, resolvendo crises internacionais, sendo um homem competente. Diante de tudo aquilo que Ezequias está fazendo, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Eu acredito que fosse um câncer. Algo assim, uma enfermidade que mina rapidamente a vida da pessoa. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, botar em ordem o quê? Ele é nota 10 em tudo? O que está errado na vida desse homem aqui, que Deus manda falar, olha, põe em ordem a sua casa que você vai morrer, você não vai viver. Aí o versículo 2 fala assim, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Está vendo aqui a crise internacional? Tinha uma crise internacional aqui. A ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Eu não vou continuar a leitura aqui, mas até aqui vai ser suficiente para a gente pensar um pouquinho mais. Ou seja, que relato tenso agora, né? A gente tem um relato sensacional, de um homem que começa bem, que faz tudo bem, nota 10 em tudo que faz, e agora vem um problema. Então, a gente viu a face de Ezequias antes da prova, agora a gente vai ver Ezequias na prova. Como é que esse homem se comporta quando vem a prova sobre a sua vida? Uma doença inesperada. Irmão, isso é comum a gente hoje em dia ver, né? Olha, fulano morreu fulminante. Um infarto e assim. Esses dias a gente teve algum relato de pessoas lá, irmãos nossos que faleceram do nada, né? Eu imagino, pensando aqui, a angústia, o medo, o desespero que bateram no coração de Ezequias. Certamente
Não é só dele, né? Qualquer um de nós ficaria triste, desesperado, angustiado, né? Eu fiquei pensando assim, imagina, você está na sua casa, você ficou doente, passando mal, muito mal, e você fala, não vou sair dessa. De repente, bate na sua porta. Você já pensou nisso? Aí, quem está batendo? É o profeta Isaías. É o profeta Isaías, não é qualquer um. Não é um qualquer que foi me visitar, não. O profeta Isaías. Então, no meio daquela tensão, daquela angústia do coração de Ezequias, bate a porta, quando abre é o profeta Isaías. Eu imagino que Ezequias falou, glória a Deus, minha sorte mudou. Eu estou mal, vou morrer, aqui está o profeta Isaías. Não é qualquer profeta, é o profeta Isaías. Então, ele vai me curar. E estou bem, está tudo resolvido. E Ezequias, no momento em que ele está alegre, aí vem a palavra de Isaías, né? E os profetas não eram muito polidos, não, né? Ele não chegava assim, olha, dá licença, me desculpe aí, eu tenho uma notícia para trazer. Não. Ele chegava lá, põe em ordem a tua casa que você vai morrer, você não vai viver. Eles eram assim, o compromisso dos profetas é só com a palavra, com mais nada, né? Entregar a palavra tal como foi lhe passada. Então, Isaías fala assim, põe em ordem a tua casa que você vai morrer, e você não vai viver. E imagina essa alegria se transformando em tristeza. Senhor, mas aí ele vira para o canto, né? Ele chora, ele fala, Senhor, o Senhor sabe que eu fui fiel, o Senhor não viu o que eu fiz? O Senhor não está atento a tudo que eu estou fazendo? Não é possível, no auge da minha vida, né? Fazendo tudo que estou fazendo, e agora morrer? Não tem lógica, Senhor. Eu preciso de mais dias, eu preciso viver mais. E parece inacreditável que um homem na altura da sua vida, na juventude ainda, fazendo tudo certo aparentemente, ele ouve aquela sentença, ponha em ordem a sua casa porque você vai morrer. Assim como no ciclo escolar dos jovens, das crianças, né? Cada ciclo escolar termina com provas, não é? A cada bimestre se tem uma prova, aí tem as provas finais. Será que você vai ser aprovado ou não? E as provas, depois da prova você não volta para o bimestre passado, você avança. Então, irmãos, a prova tem, de fato, essa função na nossa vida. Ela tem a função de, por isso que ela chama prova, de nos provar para nos aprovar ou não. E nós nunca saímos diferente das provas. Então, Deus vai permitir na nossa vida provas para ver, de fato, como é que nós temos sido. Como é que é seu desempenho escolar? Só as provas dirão. Não é? Só as provas dirão. Então, quando vierem as provas, pense assim, o Senhor está querendo que eu saiba em que nível eu estou, qual é o meu aprofundamento no meu relacionamento com Ele. Deus, ao mandar agora, Ezequias dizer, Isaías dizer, põe a sua casa em ordem, Deus está dizendo o seguinte, olha Ezequias, eu me importo com tudo que você está fazendo de forma pública, mas eu importo com aquilo que ninguém vê. Só você sabe. E nós não sabemos, num primeiro momento, o que estava errado na casa de Ezequias, mas Deus viu, Deus sabia. E Deus manda Isaías lá dizer, olha, manda esse homem colocar a casa em ordem, porque as coisas não estão indo bem dentro da sua casa e a coisa vai ficar ruim pro lado dele. Então Deus vai falar isso de forma clara para ele. Então, irmãos, uma lição que a gente aprende aqui, Deus se importa com todos os aspectos da nossa vida, e muito mais com aquilo que acontece onde só nós sabemos, dentro da nossa casa. Deus sabe, né? Nós conseguimos fazer quem sabe nós somos os atores, né? De vez em quando a gente veste um papel e as pessoas acham que a gente é aquilo que de fato a gente não é. Mas a nossa esposa, os nossos filhos sabem de fato quem nós somos e muito mais o Senhor, né? E aí cabe a pergunta para nós também, como é que está a sua casa? A sua casa, você pode entender o seu coração aqui dentro. Como é que você está aqui? Mas também você pode entender a sua família. Não estou falando a casa se está bem reformada, se está pintadinha. Também faz parte também. Mas estou falando do ambiente íntimo, comum, que a nossa família vive. Porque ali, irmãos, é ali que de fato revela quem é que nós somos de verdade. Talvez a esposa vai falar assim, nossa, eu queria aquele marido que eu tenho lá quando estou reunido para a igreja, porque esse marido daqui de casa ele é bem diferente daquele lá. E talvez seja isso que estava acontecendo na vida de Ezequias. Agora, se esse é um assunto que Deus se importa, falar sobre família, sobre a casa, por que a gente não vai se importar? E que bom que a igreja tirou esse tempo para pensar sobre isso. E eu queria então deixar para cada um de nós aqui como é que está a sua casa.
E eu acredito plenamente, a começar na minha casa, que ainda há muita coisa a ser colocada em ordem. Sabe? E se você tem consciência de algo que precisa ser colocado em ordem, não sou eu que estou falando. Nós oramos aqui pedindo, invocando a bênção de Deus, pedindo que o Espírito Santo dirigisse ao coração. Se você lembrar de alguma coisa na sua casa que não está bem, Deus está falando com você. Eu não sou o profeta Isaías, não, mas o Espírito Santo de Deus vai falando no seu coração. Depois você pode até anotar aí, olha, eu preciso resolver isso aqui. Eu tenho coisas pendentes a tratar, eu tenho relacionamentos que não foram resolvidos, sejam quais forem os problemas que você tem. Coloque em ordem. É aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Agora, continuando aqui, e eu já vou caminhando já perto do final. É impressionante a ousadia de Ezequias, né? Porque ele ora ao Senhor e fala: Senhor, o Senhor sabe que eu fui fiel, né? O Senhor sabe que eu andei com o coração inteiro, que eu fiz o que era reto aos seus olhos. Era mentira? Não era mentira, de jeito nenhum. Aquilo que Ezequias estava falando era verdade. Mas Ezequias apresenta a Deus apenas esse aspecto público da sua vida. Senhor, você está vendo tudo que eu fiz. Eu não mereço morrer, eu mereço continuar aqui. Agora, Deus o atende. A oração dele é atendida. Isaías já te deu o recado e foi embora. Passados alguns metros, Deus fala: volta lá. E aí Ezequias fala: opa, minha bênção voltou, né? Ele ouve de novo Isaías bater a porta e ele volta, e Isaías fala assim: não, Deus vai te dar mais 15 anos. Deus atende. Agora, na verdade, essa resposta de oração faz parte da prova que Ezequias estava sendo passada. Deus que estava sendo submetido. Deus está testando o coração dele. Deus está mostrando algumas coisas para ele. E esse é um teste de Deus para saber como ele vai se comportar. Ah, você quer viver mais? Ok, você já sabe o que você tem que fazer. Colocar a casa em ordem. Então vou te dar mais 15 anos. Eu quero saber como é que você vai se comportar nesse tempo que eu estou acrescendo a sua vida. Então, a despeito da cura, da restauração de Ezequias, né, Deus está trazendo para ele uma advertência que permanece durante os 15 anos que ele ainda viveu. Ponha a sua casa em ordem. Então, durante 15 anos que ele vai viver agora, que Deus lhe dá, essa é a ordem de Deus para a vida dele. Põe em ordem. Vou te dar mais 15 anos. Esses 15 anos serão os 15 anos de teste para a sua vida. Você vai me dar muitos motivos para eu poder não cumprir aquilo que eu falei que você vai morrer. Então Deus, na sua misericórdia, estende a vida de Ezequias por 15 anos e para testar. Agora, antes da gente prosseguir, eu queria refletir rapidamente aqui. Colocar a casa em ordem, irmãos, não é apenas uma faxina. As irmãs são mestres nisso, né? Em deixar uma casa bem organizada, ainda mais quando vai chegar uma visita, né? Aí que a casa fica mais limpinha do que o normal. Mas Ezequias não precisava de reforma na casa dele. Ele tinha gente suficiente no palácio para fazer as pinturas e tudo que precisasse ser feito lá. E colocar a casa em ordem aqui não é só simplesmente um cuidado pessoal com a fé, com a intimidade com Deus, né? Com a assiduidade nos cultos, nas reuniões. Né? Ezequias mostrou que ele estava indo bem nesse aspecto. Que ele restaurou a casa de Deus, ele trouxe o povo para perto de Deus. Agora, eu não quero deixar de fora o aspecto físico também não. Colocar em ordem a casa inclui também uma faxina, uma limpeza, uma organização da nossa casa. Irmãos, eu tenho aprendido isso, que uma casa mal organizada fisicamente, com as coisas fora do lugar, né, mal colocado, isso reflete o nosso coração também. Então, assim, se a casa também não estiver muito bem organizada, você pode ter certeza que o coração também não está muito bem organizado. Os sentimentos também não estão muito organizados. Então, normalmente, se você entra numa casa bagunçada, pode ter certeza que os sentimentos e os corações das pessoas que vivem naquela casa também não estão muito organizados. Sabe, isso é uma realidade. Então, atente-se para isso. Se sua casa não é muito organizada, eu estou falando com liberdade que eu não conheço ninguém, então eu não estou julgando. Eu estou falando aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Se tua casa não é muito organizada, talvez o seu coração também não. Então, assim, não é esse o foco da ordem de Isaías, mas inclui também. Então, você pode olhar para a sua vida, se as suas finanças não são muito organizadas, se o seu negócio, seus compromissos não andam muito em dia, provavelmente você também não está muito em dia com o Senhor, na oração, na fé, na sua forma de lidar, porque nós somos um ser só, integrais. Então, tudo reflete em tudo aquilo que a gente faz. Né? A casa é o retrato da nossa cultura.
Vocês já pararam para pensar o que significa a palavra cultura? Eu aprendi isso há um tempo atrás, achei isso muito interessante. A palavra cultura vem do verbo, da raiz dela é culto. Então, tudo que eu faço gera uma cultura. Então, você fala da cultura de um povo, é o jeito com que aquele povo se veste, né, se comunica, a música revela a cultura de um povo e assim por diante. Então, tudo que um povo faz revela a sua cultura. E a origem da palavra cultura é culto. Então, tudo que eu faço é para a glória de Deus, é um culto. Então, se eu der um copo de água, eu estou fazendo isso ao Senhor. Então, se eu trabalho, é para o Senhor. Se eu ganho dinheiro, é para o Senhor. Se eu me visto, se eu tenho a minha casa, se eu tenho o meu carro, tudo é para a glória de Deus. Então, a nossa cultura, o jeito como que a gente lida com a vida, reflete aquilo que nós enxergamos de Deus. Enxergamos na nossa relação com Ele. Então, uma casa limpa e organizada não é só para receber visitas, não. É para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala, se você comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, esse qualquer outra coisa pode ser, inclua a sua casa limpa, seu carro limpo, as suas coisas limpas, as coisas organizadas, a sua finança em dia, porque isso é para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado. Né? Agora, eu vi um irmão falando, achei interessante, que tem casa que se a gente chegar de surpresa, a gente toma até um susto, né? E se a gente se atrever a abrir o guarda-roupa, a gente sofre um acidente, né? Um tsunami em cima, né? Isso reflete o nosso coração, né? Esse é um aspecto, né, que normalmente a esposa tem direta influência isso dentro de casa. E eu vou contar uma experiência aqui de uma coisa muito simples, mas uma coisa que é muito importante, né? Eu aprendi isso com a avó Luzia, a avó da minha esposa Romelita. Ela era uma pessoa muito simples, analfabeta. Ela creu em Jesus sem saber nem escrever o próprio nome. Mas ela tinha um temor, uma reverência, um amor ao Senhor. E ela não ia dormir sem lavar a sua louça, em especial no final do ano, né? Tinha reunião de vigília, de passagem de ano, e ela arrumava tudo, colocava tudo no seu lugar e falava assim, eu não vou deixar nada desorganizado, porque vai que Jesus volta, e essa casa não vai ficar para mais ninguém, alguém vai entrar aqui e vai falar assim, nossa, mas que mulher, aquela mulher crente que morava aqui, ela era uma porca, né? Muito bom, relaxada. Irmãos, ela fazia isso para a glória de Deus. Então, o lavar a louça, deixar tudo certinho, não dormir com bagunça na pia e assim por diante, era a forma que ela via para glorificar a Deus. E eu, com toda simplicidade, ia ter uma vida muito simples. Eu via a glória de Deus na vida dela. Ela nunca deixou no primeiro momento que ela recebia o salário dela, ela nem sabia dizer quanto que era 10% do que ela ganhava. Ela pedia lá, falava, quanto que é 10% do que eu ganho? Então coloca lá na oferta. Zelo com as coisas de Deus, zelo com a sua casa, zelo com a sua família, né? E uma casa desorganizada, irmãos, não combina com o coração em ordem e com paz com Deus. As coisas estão conflitam aqui. Então Deus manda Ezequias colocar a casa em ordem, mas o foco que Deus está com Ezequias aqui, o foco dele é nos conceitos de Ezequias. E é aqui que eu quero focar. Então eu falei do aspecto físico, que tem sua importância, mas Deus está focando nos conceitos que Ezequias tinha sobre família. A gente vai ver que ele estava completamente desalinhado com a palavra de Deus. A gente vai ver isso aqui, que depois da prova vai ficar claro na vida de Ezequias que ele precisava realmente colocar a casa em ordem. O aspecto público era muito bonito, mas a parte íntima da sua vida, né, somente Deus havia percebido. Mais tarde nasceu um filho, né? Eu estou dando só um spoiler aqui rápido. Nasceu um filho chamado Manassés. E quem é que foi Manassés? Depois a gente vai falar quem foi. Né? Deus já estava antecipando as falhas de Ezequias nos conceitos que ele tinha, né, que sinalizavam que haveria omissão da parte dele na comunicação das verdades aos seus filhos, ao futuro. Em fazer com que as gerações futuras também conhecessem ao Senhor. Por isso que Israel e Judá alternou bons e maus reis. Acas era um péssimo rei, Ezequias um bom rei, Manassés um mau rei. Como é que pode? Né? Falta de alinhamento com os conceitos da palavra de Deus vai fazer com que a sua família seja diretamente influenciada com os conceitos errados que você tem, ou com os conceitos certos
que você tem, e é isso que Deus está falando aqui. Colocar a casa em ordem é algo que se deve fazer desde já. Nosso irmão falou aqui que há jovens aqui. Então, jovens, você quer um dia, certamente, talvez você ainda não pensou muito sobre isso, alguns estão pensando, alguns estão no caminho de constituir a sua família. Você quer colocar a sua casa em ordem? Comece agora. E comece revendo quais são os conceitos que você tem de família. Porque o mundo tem massificado um conceito de família que é antibíblico, é anticristão. Você quer ter uma casa que agrade a Deus? Procure saber o que Deus pensa a respeito de família. E é isso que Deus está falando com Ezequias. Ezequias, você precisa rever muito seus conceitos. A coisa está errada na sua vida. E parecia ser esse o caso de Ezequias, né? Parecia ser. Então, queria, já encerrando aqui, dizer, olha, é missão dos pais discipular, preparar o coração dos filhos, não só para essa vida aqui. Então, nós precisamos ter conceitos certos, porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a trilhar um caminho aqui que honra a Deus e que eles façam mais e melhor que nós, que eles sejam melhores que nós. Nós nos esforçamos, né, para passar para eles os valores, para os seus corações, para eles se manterem firmes diante de Deus. A gente se esforça para que a gente dê para eles boa educação, uma roupa boa, não é? Bons cursos. A gente se esforça para que eles sejam bons profissionais, né? E a gente não pode também ignorar a missão que nós, como pais, temos de fazer com que eles sejam bons cidadãos dos céus. Agora, para que o meu filho ou a minha família seja bons cidadãos dos céus, eu preciso ter conceitos de Deus na minha vida, da palavra dele em mim. Eu não posso agir conforme eu acho, eu penso, eu gosto assim, ninguém tem nada com a minha vida. Tem a palavra, e eu preciso me guiar por ela, né? Os solteiros que estão aqui pensando nas suas famílias, esse é o melhor momento de você colocar a sua casa em ordem. A casa que você vai constituir em ordem é agora que você começa. Colocando no seu coração conceitos, valores eternos. Depois de casado, dá para consertar algumas coisas, outras não. Outras você convive com problemas que você levou para o casamento. Mas até pela misericórdia e graça de Deus, a gente consegue consertar muita coisa depois. Mas é melhor começar certo, é melhor começar bem. E Deus está dizendo para ele, olha, você precisa colocar sua casa em ordem. E Deus está falando conosco, tem falado comigo. Eu fiquei pensando assim, nenhum empresário abre uma empresa, talvez ele tenha até o capital para abrir uma empresa. Eu vou abrir uma marcenaria. Já comprei um monte de máquina, comprei madeira e tal. Você sabe ligar a máquina? Não. Você sabe para que essa máquina é? Não. Você não precisava dessa máquina, essa aqui só bastava. Então, nenhum empresário abre uma empresa assim, do nada. O que ele faz? Estuda. Ele faz curso. Ele se capacita. Ele fez uma faculdade, talvez, um curso técnico. Ele se prepara para aquilo. Para quê? Quando ele começar um negócio, ele já saber muita coisa. Claro que a prática vai mostrar outras realidades, mas ninguém começa uma empresa sem antes estudar. Por que você começa uma família sem antes estudar? Sem antes conhecer o que Deus pensa, Deus diz a respeito da família, daquilo que vai glorificar a Ele também. Então, Deus, a palavra de Deus fala assim, Pedro fala, Deus já nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade. Nós temos tudo. Ou seja, Deus já tem o curso pronto para você fazer e você entrar no seu relacionamento familiar, na sua casa, com tudo em dia. E é isso que Deus está falando com Ezequias aqui. Então, quando a gente lê da cura de Ezequias, ele chora, ele ora, ele chora, ele implora diante de Deus e Deus fala, ok, 15 anos para você, tá bom? Ok, tá ótimo, eu vou viver 15 anos. E a gente vai observar o seguinte, que esses 15 anos revelaram que Ezequias ignorou por completo a ordem de Deus. Ele não colocou a sua casa em ordem. A gente vai ver na próxima parte aqui que Ezequias fez nesses 15 anos tudo o que ele não deveria ter feito. E talvez a gente até arrisca dizer quem somos nós para afirmar, mas quem sabe era melhor ter morrido naquela situação ali do que ter tido mais 15 anos, porque aqueles 15 anos foram anos que trouxeram consequências muito graves. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Interessante também que a ordem é Ezequias, ponha a sua casa em ordem. Não é Ezequias, eu vou colocar a sua casa em ordem. Não, porque isso é algo que Ezequias deveria fazer. Isso é algo que você tem que fazer. Eu tenho que fazer.
Qualquer um de nós aqui precisa fazer. Ninguém, nem o pastor Luiz, nem qualquer outro irmão vai chegar lá na sua casa e falar, ó, você tem que fazer isso aqui. Não, é você que tem que fazer. Deus está mandando você colocar. Né? Agora, interessante, um outro detalhe aqui. Olha a fragilidade da oração de Ezequias. Vocês já perceberam o que Ezequias orou? Essa fragilidade da oração de Ezequias me pegou muito, irmãos, porque é exatamente isso, dessa forma que a gente se relaciona com Deus e ora. Ele fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu fui fiel, né? O Senhor sabe que eu fiz tudo certo. Eu sou bom, eu sou o cara, eu sou, então eu mereço. Não é isso que é a tônica da oração dele? Então, para muitos, oração é um meio de se obter de Deus aquilo que a gente quer. Né? A gente ora para quê? Para ganhar de Deus. Deus é como se fosse um mágico que eu faço aqui minhas orações e ele me atende nos meus desejos, nas minhas necessidades. Então, basta eu pedir que ele vai atender. Será que é assim que a palavra de Deus ensina? Não. Ele nos dá tudo que nós precisamos, segundo a sua vontade. E Tiago fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites. Deus permitiu aquilo que Ezequias queria para prová-lo. Agora, a gente precisa de olhar para a oração como um meio de Deus conseguir de nós o que Ele quer. Não nós conseguimos de Deus o que nós queremos. Então, oração é um meio de Deus trabalhar em nós, não receber de Deus aquilo que a gente quer. Deus está trabalhando em Ezequias aqui. Orar é sujeitar à vontade de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade que seja feita. É interessante que a oração é uma postura de rendição, de sujeição completa à palavra de Deus em nós, à vontade de Deus em nós. Ezequias, então, não ora para receber de Deus ou para ser transformado por Deus. Ele ora para contestar a palavra de Deus, para dizer, Senhor, não é justo o que o Senhor está fazendo porque eu fui fiel. Servindo-se daquilo que ele fez em nome de Deus. Então, vamos pensar nisso. Há uma face pública de Ezequias, que todo mundo vê e ela é boa. E há uma face íntima, particular de Ezequias, que só Deus viu. Essa não é boa. E aí a gente vai observar na próxima oportunidade como é que Ezequias foi depois de toda essa prova que ele passou. A gente está falando um pouquinho sobre Ezequias, a gente viu a face pública, a face íntima dele. Essa face íntima de Ezequias está sendo revelada no meio de prova. Então, como nós falamos aqui, a prova é a prova ou reprova, né? Ela vai trazer de fato à luz aquilo que de fato nós somos. Então, eu vou convidar vocês agora para irem lá para o capítulo 20 de 2 Reis, versículo 12. Então, vamos só fazer uma recapitulação aqui. Ezequias sobe ao trono, Ezequias começa bem, Ezequias faz tudo certinho. Naqueles dias, ou seja, no meio de tudo aquilo que Ezequias estava vivendo, vem uma doença, vem uma crise, vem um problema pessoal, íntimo. E Deus fala para ele, coloca sua casa em ordem. Ezequias chora, Ezequias pede a Deus por misericórdia, a despeito do teor da sua oração. Capítulo 20 de 2 Reis. A despeito de uma oração interesseira, uma oração egoísta que ele faz, Deus fala, tá bem, vou te dar mais 15 anos e eu quero ver como você vai se comportar daqui para frente. Agora olha o capítulo 20, o versículo 12. Diz assim, nesse tempo, qual tempo? Nesses 15 anos que ele ganha. Né? Nos dias extras de vida dele, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. E Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal, tudo quanto se achava nos teus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em casa, presta atenção, nem em casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não mostrasse. Olha o que Ezequias está fazendo, né? Aqui. Então, quem que bate na porta dele de novo? Isaías. Isaías parece que estava na cola de Ezequias, né? Isaías bate de novo na porta dele e veio, e Isaías deve ter pensado, doença de novo não, né? Já basta, né? O que Isaías quer agora comigo? Então, Isaías bate a porta e fala ao rei, o que foi que aqueles homens disseram? De onde eles vieram a ti?
Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua. Eles vieram da Babilônia. Ah, é? Da Babilônia? Perguntou ele. O que eles viram na tua casa? O que eles viram na tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, olha aqui o que Isaías está dizendo, com o que entesourar os teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa nenhuma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías. O que vocês acham, sem precisar de ler aí? O que Ezequias falou? Ai, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Puxa vida, eu errei. Não deveria ter feito isso. Foi isso que Ezequias falou? Olha o que Ezequias falou. Boa palavra. Que boa palavra do Senhor. Que boa palavra do Senhor. Pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. E aí o texto termina aqui, aos mais atos de Ezequias, o seu poder, tudo que ele fez, está escrito lá no livro dos reis, e ele vai descansar e na cidade dos reis, e Manassés, seu filho, vai reinar em seu lugar. Irmãos, o que a prova está evidenciando no coração do coração de Ezequias? Está evidenciando que um coração em completa desordem. Um homem completamente desalinhado com os valores de Deus para sua casa. Olha, 2 Crônicas, mas deixa aberto 2 Reis aqui, que a gente vai voltar lá. Olha o que está lá em 2 Crônicas 32 e 25. Eu não tinha lido esse texto quando eu fiz o primeiro estudo. E revendo o estudo, eu me deparei com esse texto aqui e ele me chocou profundamente. 2 Crônicas 32 e 25, fala assim, 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. A gente sabe qual foi o sinal, né? O sol retornou um pouquinho. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois... Aqui está, irmãos. Por que ele precisava colocar a casa em ordem? Porque o seu coração não estava em ordem. O seu coração se exaltou, pelo que houve ira do Senhor contra Judá e Jerusalém. Agora olha o versículo 31, a segunda parte. 2 Crônicas 32 e 31, a segunda parte. Diz assim: Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Irmãos, eu fiquei bastante impressionado com isso aqui. É exatamente isso, né, que a prova, ou que a oração que Ezequias faz, revela. Um coração em desordem. Um coração em desordem. Deus fala assim, coloca a sua casa em ordem. Ezequias fala, Senhor, eu fui fiel, Senhor. Ezequias ganha uns dias extras. Deus dizendo para ele, então coloca a sua casa em ordem. Tem 15 anos. O que Ezequias faz? Não coloca a casa em ordem. Não obedece à voz de Deus. Né? E o que Deus faz então com Ezequias? Desampara ele. Deixa ele. É isso que você quer viver? Viva a sua vida. Mas pague o preço daquilo que você está escolhendo viver. Segundo o que está no seu coração, aquilo que você quer fazer. Há momentos que Deus faz assim com a gente. Irmão. Se a gente é teimoso e desobediente, Deus permite. Não é que Ele quer, não é o plano dele, mas segundo a nossa obstinação do nosso coração, Ele permite. Para depois falar assim, Senhor, eu errei. Errou. Eu te perdoo, mas as consequências você vai arrastar. Então, irmãos, aqui é algo muito sério. Ezequias abre o seu coração ao Senhor, mas aquilo que estava dentro dele, né, era só aquilo que ele fez, as suas realizações, o seu sucesso pessoal, era isso que importava. O seu tesouro foi aberto para gente estranha. Veio gente de Babilônia e mostrou tudo que estava dentro da sua casa. Irmãos, aqui, trazendo para os nossos dias, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que entra dentro da nossa casa. Babilônia é o símbolo da confusão, da prostituição espiritual, da contaminação que o mundo oferece para nós, e nós precisamos vigiar com quem entra na nossa casa.
Ezequias é mais ou menos parecido com o mineiro, mas o mineiro é muito mais prudente que Ezequias, né? O mineiro, quando chega alguém na sua casa, ele abre, ele mostra a casa, mostra tudo, mas ele não deixa entrar qualquer um. Quem é você? Seu pai é quem? Você é filho de quem, né? Você quer saber. Você não deixa ninguém entrar na sua casa de qualquer jeito, é ou não é? Agora, Ezequias abriu descaradamente a sua casa e permitiu que mensageiros de Babilônia entrassem na sua casa. O seu tesouro, a intimidade da sua casa foi mostrada para gente estranha. Gente que não queria o bem dele, queria servir-se de tudo que estava vendo. A sua casa começou a ser frequentada por gente estranha, sabe? A sua intimidade foi exposta a quem não temia o Senhor. Irmãos, isso aqui é uma lição para nós. Coloca a sua casa em ordem. Nós somos pais, somos mães, né? Aqui, nós precisamos saber o que os nossos filhos têm assistido na internet. Hoje televisão nem entra mais, né? Antigamente a gente tinha medo do que vinha na televisão, hoje acho que ninguém quase nem liga a televisão hoje em dia, né? Internet, e isso aqui é muito mais perigoso, porque isso aqui está aqui, com um clique ele muda a tela, e quando você vê ele está vendo alguma coisa que presta. Agora, eu não estou falando para jovens só não, para nós, homens, sabe? O risco que isso aqui o risco que nós corremos com isso aqui nas nossas mãos é uma bênção para alguma coisa? É facilidade para muita coisa? Ganha-se até dinheiro com isso aqui hoje, não é? Mas isso aqui pode ser a razão de Babilônia estar entrando dentro do nosso coração ser contaminado. Ezequias não se importou, né, que estranhos entrassem e castrasse, desculpa a palavra, mas é exatamente isso, castrasse o futuro dos seus filhos. Castrasse a geração futura, né, os filhos da sua nação. Ele não se importou com isso. E, irmãos, a gente precisa vigiar com tudo aquilo que os nossos filhos ouvem, leem, assistem e assim por diante. Celular não pode ter senha, ou se for senha, todo mundo tem que saber. Ah, não, meu celular tem senha, ninguém sabe. Se é assim na sua casa, você tem que mudar. Põe em ordem a sua casa nesse aspecto. Por que eu não posso ver teu celular? Por que eu não posso ver o histórico da sua navegação? O que você está navegando na internet e vendo? Porque você pode estar permitindo que estranhos entrem na sua casa, está roubando os seus filhos, roubando a mente, o coração dos seus filhos. E Ezequias simplesmente liberou o Wi-Fi do palácio. Permitiu que qualquer um acessasse qualquer conteúdo que fosse, que quisesse. Ezequias falou, não, é uma turma gente boa, eles vieram aqui, nossa, são maravilhosos. Quando Isaías fala com ele, que ele não deveria ter chamado os emissários da Babilônia para ver os tesouros da casa dele, do rei e lá do palácio, que depois eles roubaram, né? Aí, quando ele fala, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ele ficou feliz que nos dias dele ia ter paz e segurança. Para os filhos dele que se exploda. Só que não. Só que a aliança, quando Deus faz com Abraão, você vai fazer uma aliança com você, uma negociação. Nós vamos negociar. Viu? O negócio é feito assim. Você me dá seu dinheiro, eu dou meu carro, não é assim? Todo negócio é feito assim. Aí Deus falou com Abraão, eu vou te dar essa terra que você vive e uma família, que Abraão era velho e não tinha filho, e a esposa dele também era velha, 100 anos. Assim, nós vamos fazer um negócio, eu vou te dar uma terra, essa terra que você está vendo, que emana leite e mel, e filho, com uma condição, você vai ensinar os teus filhos o meu nome, um estatuto perpétuo, é uma negociação. Aqui Ezequias, eu estou achando aqui, antecipando ele aqui, a desgraça de Ezequias. Ele não se importava com o futuro da família dele. Aí, se você ler a Bíblia, a história, você vai ver o que aconteceu. Só B.O. Eu vou chegar ali também, mas foi muito bom que o irmão interviu e já adiantou. Não, ótimo, foi ótimo. Não, tranquilo. O que é justamente isso. Ele não se importou em quem estava vendo a sua intimidade. Irmãos, cuidado para quem você vai trazer para a sua intimidade, porque pode estar sendo a razão da sua destruição. Aí vem de novo o profeta, né? O que eles viram? Tudo. Mas tudo mesmo, 100%. Eles viram tudo. Abri até a gaveta debaixo da mesa ali, que estava escondidinha ali. Eu abri tudo. O Isaías fala, tá, então tudo que eles viram, eles vão levar tudo.
Tá? Sabe os seus filhos que ainda vão nascer? Os seus descendentes? Eles vão levar para a Babilônia, sabe o que eles vão fazer deles? Eles vão se tornar eunucos. Eunucos, eles eram castrados, ou seja, eram homens que eram castrados, eles não podiam ter filhos. O que Ezequias está falando? O que Isaías está dizendo? Você castrou a geração futura. Você não vai ter filhos que levem o nome do Senhor para a posteridade. Ezequias falou, show de bola. Não é? Eu estou fora. Nos meus dias está tudo bem? Então, como você usou? Meus filhos aqui se explodam. Irmãos, exatamente isso aqui. Ele fala, boa é a palavra do Senhor. Que resposta é essa? Viu o que está no coração de Ezequias? Viu por que Deus falou, coloca a sua casa em ordem? Porque Deus já tinha visto essa postura dele. Algo que só Deus viu, né? E será que é isso mesmo que a gente lê? Tem hora que eu já li de novo aqui, mas não é possível que ele respondeu isso aqui. Não pode, ele deve ter... O escritor deve ter errado, né? Escrevendo errado, né? Mas não, ele está dizendo exatamente isso aqui. Eu não estou nem aí, para a linguagem moderna nossa aqui, eu não estou nem aí com o que vai acontecer com os meus filhos. Eu vou ficar firmado naquilo que você disse, que nos meus dias vai ter paz e segurança. Isso chama a atenção, né? Ele não se importou que seus filhos não ser levados para a Babilônia, seriam feitos eunucos e ele não teria descendência. Não teria. Isso aqui, irmãos, abriu mão de fazer um sucessor, um rei justo e fiel, sabe? Como ele alegava que era. Eu sou justo, Senhor, eu fui fiel. Ele abriu mão de fazer alguém também assim, fiel, né? E ele foi muito hedonista, né? Alguém que pensou somente nele. Eu vou tirar só algumas lições aqui. Muito interessante aqui, olha. A gente também tem sido igualmente tentado e seduzido pelo espírito desse século, né? A ponto de falar assim, meus filhos estão aí. Eu já falei com eles de evangelho. Se eles quiserem, bem. Se não quiser, é problema deles. Irmãos, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nossa irmã estava falando sobre o desejo do coração dela. Quero ver meus filhos. Irmãos, há um preço a pagar para ver os filhos servindo ao Senhor. E não é um preço barato. Sabe? Não é um preço barato. E nós precisamos pagar esse preço. E nós temos sido tentados, na nossa geração, a ser feliz. A fazer aquilo que agrada. Fazer aquilo que é gostoso. Muitas vezes a gente ignora as reuniões. Ignora estar aqui com o povo de Deus. De trazer os nossos filhos para cá. De ensiná-los no caminho do Senhor. De em casa sentar com eles, de ler, de orar, de ensinar a palavra de Deus, de ter tempo com eles. Mas eles passam 4, 5, 6, 10 horas por dia, talvez, junto com os mensageiros de Babilônia, entendam, né? E nós não estamos nem aí. Nem aí. Problema deles, eles que se viram lá, eles vão... Irmãos, nós estamos fazendo exatamente igual Ezequias fez. Se a gente mantiver essa cultura atual que invadiu a igreja do Senhor, se a gente mantiver essa cultura e não investir na educação espiritual dos nossos filhos, a gente vai castrar, desculpa a palavra, mas é exatamente isso, a igreja no futuro, a geração futura. E eu fico pensando, o que será se o Senhor Jesus não voltar hoje ou em breve? Como será a igreja do Senhor daqui a 50 anos? Será que haverá filhos para substituírem os pastores, os presbíteros, os líderes da igreja aqui? Sabe, ou nós não estamos nem aí, castrando a geração futura. Não sei aqui, talvez aqui seja diferente, mas a gente tem visto na nossa região, nas igrejas vizinhas lá, a dificuldade de encontrar presbíteros, pastores que guiem o povo de Deus, que conduzem o povo de Deus, a dificuldade de encontrar ensinadores da palavra, pessoas que testemunhem, porque nós estamos castrando a geração futura, né? Eu falo também que eu tenho 2 moças dentro de casa. As moças hoje estão diante de uma grande dificuldade de encontrarem maridos bíblicos, que amem ao Senhor, que temam ao Senhor, que amam na presença dEle, né? Quando elas vão começar a pensar em namorar, ela fala, sabe? Aí olha para o outro, a dificuldade das jovens crentes de encontrarem homens bíblicos, masculinos, que temam ao Senhor, que amam ao Senhor, sabe? Que não negociam a palavra de Deus por nada, os princípios da palavra de Deus por nada, né? A imoralidade entrou dentro da igreja, na figura do homem. Eu estou falando do homem porque a imoralidade sexual ela é muito forte na experiência masculina, sabe? Na experiência masculina, os homens sabem o que eu estou falando. Homens também infantis, homens que não têm capacidade de fazerem nada, de enfrentarem dificuldades, de enfrentarem trabalhos, de pegar de sol a sol, sabe? Hoje em dia os homens são fracos, me desculpem, mas há muitos homens fracos hoje em dia que não têm força e não estão nem aí. Eu fico com pena das jovens de hoje em dia, a dificuldade de encontrar homens verdadeiros, né, para poder fazer formar a sua família. Irmãos,
eu vi uma pesquisa alarmante. O percentual de homens cristãos envolvidos com a pornografia chega a 68%. Ou seja, a cada 10 homens, 7, mais ou menos 7, estão envolvidos de alguma forma com a pornografia por causa disso aqui. É a nossa luta diária. Então, a Babilônia está tentando nos castrar as gerações futuras. Isso é algo muito sério, né? Quantos maridos têm abandonado as famílias, os lares, têm deixado para lá seus filhos? Muitos nem saíram de casa, mas já abandonaram a esposa, já abandonaram a família, já chutaram o balde, como a gente costuma dizer. Estão apenas ali de corpo presente. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Agora, coloque, essa é a ordem da palavra de Deus, sua casa em ordem. Estou falando com toda a liberdade e confiança aqui, porque eu creio que Deus pode falar conosco. A ordem que eu preciso na minha casa talvez seja diferente da casa do irmão e assim por diante. Né? Agora, eu já estou seguindo para o final, que o nosso tempo não é nosso companheiro. Né? O que a gente percebe na vida de Ezequias após esse momento de prova? Veio a prova, Deus dá a ele 15 anos, e o que aconteceu? Qual é o resultado familiar, né, do bastidor? Porque a parte pública permaneceu aquela ali que a gente viu. A face pública dele não foi ruim, sabe? Não teve nenhum demérito público na administração e assim por diante, pública, tudo que ele fez. O demérito estava dentro de casa, a casa dele que estava em desordem. Olha o capítulo 21, eu vou ler rapidamente aqui. 2 Reis 21. Ele morre, Manassés, seu filho, reina no seu lugar. Manassés tinha 12 anos de idade, versículo 1 do capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, um menino, né, 12 anos. E ele reinou 55, imagina, irmão, 55 anos. Foi uma ditadura, né? De 55 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Refsibá. E fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Olha o que Manassés fez. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal. Fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel. Se prostrou diante de todo o exército do céu, diante dos demônios, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, no templo em Jerusalém, lugar santo, da qual o Senhor tinha dito que em Jerusalém eu vou colocar o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Olha o que Manassés fez. Queimou os seus filhos como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, tratava como médios, feiticeiros, prosseguiu em fazer tudo que era mal perante o Senhor para provocar a ira de Deus. Irmãos, é de arrepiar, não é? Assim, a palavra de Deus é maravilhosa porque ela não esconde, né? Ela não faz só um lado bonito da coisa, não. Ela expõe a entranha da situação, né? A falta de alinhamento de Ezequias quanto aos valores da família o levaram a não colocar a sua casa em ordem. E a gente vai ver agora uma família disfuncional, completamente desconfigurada. Um marido frouxo, desculpa a palavra aqui, mas no sentido de um homem que não tinha valores, não tinha princípios. Revelou dentro de casa um homem sem caráter. E ele não criou seus filhos na doutrina e na administração do Senhor. Ele falhou no seu papel principal de pai, de marido e de pai. Né? A palavra de Deus fala que as esposas devem se sujeitar aos maridos. A sujeição bíblica, não é essa que o mundo ensina, não, é uma sujeição bíblica que é uma bênção para a mulher. E que elas não devem resistir a essa autoridade, porque senão estarão indo contra o Senhor, que estabeleceu isso. Mas quantos maridos a gente percebe dentro da igreja do Senhor que também não trata suas esposas com o devido respeito, com o amor sacrificial a ponto de dar a sua vida por elas? A gente não tem percebido isso, né? E Pedro, quando escreve a sua carta, ele fala assim: se você não vive bem com a sua esposa, a sua oração não passa daqui, ó. Não passa desse teto aqui. Se você não vive a sua vida conjugal com sabedoria, a sua oração está sendo impedida. É isso que ele fala lá. Então resolva os problemas do marido e da mulher, do relacionamento, para que haja uma harmonia horizontal e depois haja uma harmonia vertical entre Deus e você.
Se você não estiver em harmonia dentro de casa, você não vai ter harmonia com o Senhor. E a gente precisa checar então os nossos relacionamentos. Estou falando aqui de marido e mulher, pai, filho, irmãos, cunhado, sogra. Quantas vezes a gente fala, ai, minha sogra, não sei o quê, né? A gente fala, precisa rever o seu relacionamento com a sua sogra, com o seu genro e assim por diante, seus sogros, porque se você tiver problema aqui, você vai ter problema aqui. É isso que a gente aprende aqui. A palavra de Deus fala que nós, os maridos, vamos dar conta da nossa família, uma esposa e filhos. Deus vai falar como é que foi a Romelita, como é que foi a Lisa e a Alice, seus filhos. Deus vai pedir conta da minha família, mas não é para ela, não é para mim. Então há uma grande responsabilidade, irmãos. Por isso que a palavra de Deus fala quando as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos, porque eles vão dar contas ao Senhor. Maridos, tremam, porque você não vai dar conta para o pastor ou para quem quer que seja, não. Você vai dar conta ao Senhor da sua família. E a gente vê exatamente isso sendo ensinado por Asaf no Salmo 78. Ele fala assim, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, nós não vamos ocultar dos nossos filhos. Nós vamos ensinar às gerações vindouras os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele fez, para que a geração futura ande na presença de Deus. Então, eu queria só deixar essas aplicações aqui. Nós não temos carreira solo. Sabe, na vida cristã não existe carreira solo. Eu sou sozinho, meu ministério sou só eu e acabou. Não, o seu ministério é a sua família, a sua esposa, os seus filhos. O maior erro de Ezequias foi não ter dado continuidade nas gerações. Um egoísmo tremendo, ele colocou a se lascar os seus filhos, a se perder os seus filhos. Por 15 anos que ele recebe de vida extra, ele curtiu a sua vida, ele fez o que ele quis e não se importou com a geração futura. Interessante, porque Manassés vai nascer justamente durante esses 15 anos extras que ele recebe. É justamente nesse tempo. Agora, olha só que interessante. Tudo isso Deus está mostrando o que estava no seu coração. O seu coração publicamente era nota 10. Com a prova, qual é a nota que a gente dá para Ezequias? 0. Deus trouxe a prova para falar assim, camarada, você não é nada daquilo que você pintou. Porque se você falhar dentro de casa, irmão, não adianta ser um bom profissional, um bom político, como ir assim por diante, um bom lá fora. Ezequias falhou gravemente. Eu vou falar aqui, pode ser que não seja, mas quando Deus está dizendo ali, de tudo que aconteceu naqueles 15 anos, que reflete o que estava no coração de Ezequias, ele se casou com uma mulher que chamava Hefsibá. Você sabe o que significa o nome Hefsibá? É a minha delícia. Esse nome foi usado por Isaías, ou melhor, Isaías diz que Deus usa esse nome para falar de Israel. Quando Israel for restaurado, Deus vai falar assim, tu és a minha delícia, meu Hefsibá. Mas aqui parece que era um outro tipo de sentimento. Quando ele olha para aquela mulher, o que aflora nele não é amor, é paixão, é algo carnal. Eu li algum comentário nesse sentido, não, a Bíblia não fala, não pode ser que não seja, mas é só para os irmãos pensarem. Talvez essa mulher, pela origem do nome dela, talvez ela era babilônica. Então, quem que botou aquela mulher dentro do palácio? Provavelmente, a Bíblia não fala, então a gente está conjecturando, mas provavelmente essa mulher foi um presente que aqueles homens trouxeram para ele, falou, cara, você estava doente, vou trazer até uma mulher aqui, tá aqui para você. E o que parece, tá? O que parece é que ao se envolver com aquela mulher, ele não casou com ela. Parece, tá, irmãos? Então me perdoe que não estou afirmando, mas parece que ele teve a sua delícia e falou, olha, eu vou viver, curtir meus dias, agora eu tenho uma mulher bonita, ganhei de presente, eu vou viver a minha vida. E o que aconteceu? Nesse ato de imoralidade, de um coração desviado do Senhor, ele tem um filho que é uma desgraça. E ele teve um filho que foi considerado o pior rei que Judá teve, pior rei. Toda vez que falava de um rei mau, ele falou assim, fez igual Manassés. Mas Manassés ainda foi pior. Manassés sempre foi colocado como o exemplo do pior. O exemplo de tudo aquilo que a gente não deve ser. Jeremias, lá no capítulo 15, versículo 4, fala assim, você sabe por que Babilônia vai invadir e vai destruir Jerusalém, Judá? Por causa de Manassés. Manassés foi o homem que colocou uma geração inteira, Manassés não, Ezequias. Ezequias colocou uma geração inteira a se perder por causa dos seus pecados. O significado do nome de Manassés é Deus me fez esquecer. Esse nome foi dado por José aos seus filhos, a um filho.
Porque quando ele teve aquele filho, ele fala assim, Deus me fez esquecer de tudo que eu passei lá na casa do meu pai. Mas aqui, parece que Ezequias está dizendo assim, Deus me fez esquecer. Mas Deus não, né? Ele se fez esquecer de tudo que Deus fez com ele. Então, Manassés aqui se transforma numa desgraça na vida de Ezequias. Ezequias se esquece de tudo que Deus fez. Ele foi curado com 39 anos, teve Manassés com 42 e, como eu disse antes, talvez tivesse sido melhor ele ter partido antes. Agora, se antes a gente via Deus mandando ele colocar em ordem, agora as coisas estão piores, né? A gente viu que Deus já tinha percebido a tendência do coração dele já há muito tempo. Não foi um erro ele ter ganhado 15 anos. Não foi. O erro não foi ele ganhar 15 anos. O erro foi ele não ter colocado a sua casa em ordem. Parece que Deus diz, olha, você tem então 15 anos para fazer aquilo que eu te pedi para fazer. E ele faz exatamente tudo ao contrário. Interessante isso, né, irmãos, que apoiado indevidamente na palavra de Isaías, ele fala assim, pelo menos nos meus dias, eu vou ter paz e segurança, pelo menos nos meus dias, né? Então assim, Ezequias descuidou, e é isso aqui que eu quero falar para encerrar. Ezequias descuidou daquilo que é mais importante, que está sobre as nossas mãos fazer, sucessão. É exatamente isso que temos que nos preocupar, irmãos. Quantos de nós também tem sufocado a família, né? Quantas vezes a gente é sufocado? Eu acho que a pandemia, de alguma forma, para nós, nos ajudou a ver que a gente estava muito sufocado. Pelo menos a nossa experiência é essa. Compromissos demais, muita coisa. A gente não tinha tempo para nada, não tinha tempo para parar, para ler, para conversar, para ver um filme juntos, para orar, para brincar, conversar, sabe? Coisa de família, coisa que a gente precisa. E Satanás tem sufocado a nossa vida com muitas atividades, listas, muitas delas, mas em detrimento daquilo que é mais importante. E em função de todo esse sufocamento que a sociedade traz sobre nós, o que a gente faz? Eu preciso de alguém que eduque os meus filhos. A gente tem terceirizado a educação dos filhos. A gente tem colocado Refisibar para tomar conta dos nossos filhos. E não é de se admirar o resultado que a nossa geração tem visto. Nós temos sofrido, tá, irmãos, com jovens filhos de crentes que têm deixado a vida cristã e têm abandonado a sua fé. Talvez a culpa está em nós, que nós temos mudado o nosso estilo de vida, nós temos sufocado com muitas coisas, a gente se esforça em dar boa faculdade, aí já não basta mais só o homem trabalhar como antigamente era, né? As mulheres cuidarem das famílias. Não sou contra a mulher trabalhar não, tá? Não tem nada de... Mas tem uma ordem natural que precisa ser respeitada, um princípio, o provedor é o homem. O homem se tornou fraco, a mulher precisa de contribuir com o orçamento familiar, e isso ela deixa de lado a função importantíssima que nós homens nos valemos dela, que é de ela educar os filhos. A gente terceiriza essa educação e depois a gente vai reclamar que os nossos filhos estão indo para o inferno. É exatamente isso que a gente tem visto acontecer nos nossos dias. Ezequias foi muito bom de empresa, foi muito bom de profissão, de negócios, mas foi péssimo em casa. Ele tinha muito tempo lá no palácio e pouco tempo em casa. Ele tinha uma agenda cheia, mas ele não tinha espaço na sua agenda para a sua família, para os seus filhos. E o secularismo, que é esse estilo de vida que você tem que fazer as coisas agora e não importa amanhã, e faça hoje, vou viver hoje como se não houvesse amanhã. Ele tem conseguido atrair a atenção dos nossos filhos. E nós estamos perdendo os nossos filhos justamente aí, irmãos, porque nós não temos tempo para eles. Eles vão para a faculdade, o professor da faculdade ouve ele. Responde os seus questionamentos do jeito dele. Porque ele quer questionar conosco, nós não temos tempo. Ele quer perguntar por que a vida é assim, ou por que é isso, por que é aquilo, nós não temos tempo. E aí, as cadeias, lá no Rio de Janeiro tem, a experiência é fato. As cadeias estão cheias de filhos de crente que foram para o mundo das drogas, do tráfico, da prostituição e assim por diante. São capturados cedo pelo crime. Aí entra aquilo que nós temos falado, não é a faculdade que desvia o seu filho. Não é a faculdade. Então, se você tem um filho na idade de ir para a faculdade, eu sei que você tem que estar com medo. E deve estar mesmo. E nós temos essa mesma preocupação. Mas ele não vai perder a fé lá. Ele vai chegar sem fé lá. Aí ele vai ser balançado. Ele não vai ser assim, balançado, não. Ele vai ser sacudido mesmo. Como uma árvore sacudida para ponto de fazer cair os seus galhos. Então, a faculdade é um lugar onde balança, onde sacode mesmo, e se ele tem fé, ele permanece. Então, se não está permanecendo, é porque talvez saiu de casa sem fé. E exatamente isso que tem acontecido
né, nas cadeias. A gente tem visto filhos de crentes se tornando humanistas, ateístas e assim por diante, né? Porque a fé, irmãos, começa aonde? Em casa. E onde a fé é destruída? Em casa. É em casa. Porque a geração de Ezequias testemunhou um avivamento divino, mas ele não foi fiel em casa. A geração de Manassés testemunhou um avivamento, se é que a gente pode dizer assim, maligno. Maligno. Sabe? Então, a geração mais apóstata que existiu em Judá foi a geração de Manassés, né? A gente precisa estar atento a isso, irmãos, porque quando a gente lê as histórias de avivamento na Bíblia, nos tempos mais modernos, mais recentes, a gente vê o seguinte, que o avivamento dura apenas uma geração. Uma geração. O que mostra a deficiência que nós temos de olhar além. Aquela geração é impactada com algum tipo de avivamento, né? O movimento Casa de Oração, do qual nós fazemos parte, é fruto de um avivamento que aconteceu no século XIX. Sabe, um avivamento que trouxe muita gente a voltar a estudar as Escrituras com simplicidade, sabe? Agora, há muitas gerações, né, dos primeiros lá que estão no secularismo. Igrejas, muitos missionários vieram para o Brasil, da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia. Os lugares de reunião lá, as casas de oração que tinha lá, são tudo boate e outras coisas mais. Apenas uma geração. Apenas uma geração, e a gente precisa ficar atento a isso, né? O Senhor está falando para Ezequias, bota a sua casa em ordem, não olha só o porco, não, olhando para baixo, né? Olha para cima como águia, olha para frente, para que o meu nome chegue nos seus filhos, netos, bisnetos, e toda geração tema ao Senhor. Eu fiquei pensando, dá vontade de viajar no tempo, não dá? E voltar lá e gatar no colarinho de Ezequias, falar, camarada, o que tu está pensando da vida? Você tem juízo, você tem noção do que você está falando? Boa essa palavra do Senhor, você está de brincadeira, né? Você deve estar mexendo com a minha cara, não é possível. Toma juízo, rapaz, não põe a sua casa a perder. Não é isso que a gente gostaria de falar com Ezequias? Mas é exatamente isso que Deus está falando com nós aqui. Deus está agarrado no nosso colarinho, falando, camarada, quando é que você vai mudar a postura, a sua forma de enxergar as gerações futuras? A igreja do futuro vai estar aonde? Se você continuar do jeito que você está continuando, né? Todo o sacrifício da família em prol da construção de qualquer outra coisa na Bíblia é registrado como maldição. Se você abre mão da família para fazer qualquer coisa, você não está sendo abençoado, você está sendo um amaldiçoado. Pensa em Samuel, um homem que temeu a Deus, fez tudo certo. No final da sua vida, ele reúne o povo e fala assim, gente, eu quero reunir vocês aqui, eu quero que vocês falem, alguma vez eu fiz alguma coisa desonesta com vocês? O que o povo falou? Não. E a Bíblia fala que nenhuma palavra de Samuel deixou cair por terra. Mas o que o povo falou para Samuel? Falou, tudo bem, você é nota 10, mas não quero em um dia sequer nenhum dos seus filhos reinando. Dá-nos um rei. Eles podiam ficar com mais 200 anos, se fosse o caso com Samuel, mas eles não queriam ficar nem um dia com os filhos dele. Né? Jefté, o que Jefté fez? Senhor, se o Senhor me der vitória na batalha, a primeira coisa que sai ao meu encontro, eu não vou entrar no mérito aqui se ele sacrificou ou não, mas o fato é que a primeira coisa que sai ao meu encontro, eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. O que saiu? A filha dele, era a filha única. Ele castrou a geração futura. Não teve filhos para levar o seu nome à frente. É exatamente isso. Eu quero encerrar concluindo assim, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Irmãos, eu falo isso com muito temor, sabe, com muita reverência diante de Deus, porque é exatamente o que eu quero para mim, eu quero que a igreja aqui também pense, que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Eu vou terminar com um exemplo que eu ouvi, que eu achei muito interessante. Eu queria ter trazido aqui, mas eu não sabia quantas pessoas estariam aqui, mas não, eu acho que é melhor não. Eu pensei em trazer uma tâmara e dar uma para cada um comer. Já comeram tâmaras? É uma fruta lá do Oriente, mas vem para cá, ela é docinha, pequenininha, é como se você estivesse comendo um docinho de uma bananada, né? Uma parecência. Achei interessante que quando você come uma tâmara, imagina aí comendo uma tâmara aí, assim, você tem duas convicções e duas opções. Então presta atenção, quando você come uma tâmara, você tem duas convicções e duas opções. A primeira convicção, você está comendo alguma coisa que você não plantou. Ok? Por quê? Ou melhor, a primeira convicção é essa. Então você está comendo de algo que você não plantou.
Tá? A segunda convicção é: quem planta uma tâmara não planta para si, ele planta para o futuro, porque ela leva 100 anos para dar. Então, se você está comendo uma tâmara hoje, alguém há 100 anos para trás plantou essa tâmara. Agora, então você tem duas convicções: eu não plantei isso aqui e para ela produzir, alguém plantou por mim. Você tem duas opções agora. Você tem a opção de chegar lá na tâmara e cortar o pé dela, jogar ela no chão, falar: não quero mais que ela produza tâmara, e daqui 100 anos ninguém mais vai comer tâmara. Essa é a primeira opção que você tem. A segunda é continuar plantando. Eu não vou comer daquela? Não, mas a geração seguinte vai comer. E essa geração vai se beneficiar daquilo que eu fiz hoje. Então, a gente usufrui de uma igreja, de um nome, né, de uma família, de bens que nós não plantamos. Muitas vezes a gente chega numa igreja e fala: está tudo errado. Ok, mas você deveria estar aqui na hora de plantar. Sabe, a gente muitas vezes gosta de colocar defeito naquilo que a gente não fez, naquilo que o outro fez. Alguém fez, alguém deu a vida, literalmente quase, deu a vida por aquilo ali. E nós não temos direito de destruir a colheita de Deus. Irmão, se Deus nos deu um pai, uma mãe, princípios, igreja, valores, eu não tenho direito de cortar esse pé. Eu tenho obrigação de continuar plantando para as gerações futuras. Né? E a gente tem que ser grato. Eu sou muito grato a meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós. Irmãos, irmãs que no passado plantaram tâmaras para nós comermos hoje. Sabe, se você está aqui, o Evangelho chegou aqui há 20 anos, não. O Evangelho chegou no Brasil lá pelo século 18, 19. Gente que saiu de lá, de outros lugares, mas aquelas pessoas que saíram de lá também receberam de outros. Então é um plantio constante. Eu quero que no futuro os meus netos temam o Senhor, que eles ensinam para os seus filhos e assim por diante. Deus deseja que a gente faça uma plantação cada vez maior. Está na sua mão a responsabilidade de continuar plantando, né, uma família bíblica, firme, cristocêntrica, né, que continue impactando essa cultura, né, fazendo com que esse mundo olhe para nós e fale: aqui está um povo que teme o Senhor, que não se contamina com essa imundície que o mundo está. E que o mundo olhe não só para as nossas famílias, olhe para a igreja e fale: aquela igreja ali é uma igreja que vale a pena. Ali está cheio de homens e mulheres de Deus que temem o Senhor, homens de Deus que amam o Senhor. Então, o que será da igreja no futuro? É quando o Senhor Jesus vier às nuvens do céu para nos arrebatar, para nos levar. Qual é o desejo do seu coração? O meu é, como diz a palavra de Deus: eis aqui, Senhor, e os filhos que o Senhor me deu. Que o Senhor toque no nosso coração, sabe? Falei com liberdade, não quis falar especificamente para ninguém, falei aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Espero que cada um olhe para si e fale: eu preciso colocar em ordem isso aqui. Mas olha, se você sair daquela porta e se esquecer, você vai viver 15 anos, mas você vai pagar um preço depois. Então Deus deu 15 anos para Ezequias resolver um problema que ele já havia visto. E a gente viu a tragédia que foi desobedecer à voz de Deus. Então, quantas vezes a gente ouve palavras na igreja, né, ou na meditação pessoal, ou algum vídeo, hoje em dia a gente tem muitos vídeos, né? E a gente entra aqui e sai aqui: pô, coisa legal, vou compartilhar para fulano. Fulano está precisando de ouvir isso aqui. Mas é para nós. E se nós não dermos ouvido, a gente está cortando o pé da tâmara. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E se o Senhor nos permitir, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre Jó, que tem algumas coisas parecidas, mas a gente vai observar um coração diferente, de alguém que tinha uma postura diante de Deus diferente. Que o Senhor nos ajude a colocar a nossa casa em ordem. Obrigado pela atenção, desculpa pelo tempo aí, a gente acabou passando um pouquinho aí, foi muito bom estar vendo vocês aqui. Obrigado pela atenção, vi que vocês todos prestaram atenção, que amam a palavra de Deus. Deus continue abençoando a vida dessa igreja aqui. E se o Senhor nos permitir, amanhã nós estaremos de volta aqui. Tá bom? Muito obrigado. Quando meus meninos eram pequenininhos, né, eram 4, eu ouvia essas palavras, dava umas tremidas, né, natural. Ainda bem, né? Mas a Bíblia diz assim: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O sucesso da família é superior ao sucesso profissional. Amém? Então, você que está aqui com seus filhos pequenos, a gente sabe, eu sei disso, meus filhos cresceram, hoje eu tenho netos. E assim,
O andar da carruagem não é legal, mas eu vou te falar para você uma coisa. O neném que está dormindo, que chama a sua filhinha, Alonso? Manuela. Manuela está com 1 ano. 2 anos. Daqui a 13 anos, a Manuela está com 15 anos. O mundo vai estar bem diferente. Só que Deus estabeleceu para a Manuela nascer nessa época. Amém? Amém? Daqui a 15 anos, estava no projeto da Manuela ter 15 anos, para abençoar a geração dela. Depende do Alonso e da Marcinha. É uma pura verdade. Se você pega uma família que pratica ocultismo, satanismo, se ele ensinar para o filho dele isto, o filho dele vai aprender isto. Se você pega uma família de casal de discípulos que ensina o evangelho, o filho vai aprender isto. Porque Deus é Deus, responsabilidade para os pais. Ele não vai interferir. Quando ele crescer, depois de ter dado muito problema, pode converter. Então a gente queria orar para os irmãos que estão aqui, que queira orar, que a gente ore por você, que está com sua família, e às vezes meio assustado. E vou te falar uma coisa aqui de experiência. Você não dá conta mesmo. Você pode ficar tranquilo que você não dá conta de cuidar dos seus filhos. Porque a Bíblia diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se você tiver temor do Senhor, você consegue conduzir sua casa. Do contrário, você não dá conta. Mas não, eu estou te dando certeza que você não dá conta de cuidar do seu filho, da sua filha. Porque homem não obedece homem. Homem obedece o Senhor. Se o seu filho tiver temor, ele vai te honrar. Vai te obedecer, vai te ouvir. Amém? Então eu queria orar por você. Nós queríamos orar. Para mim que tenho netos, né? Eu tenho 2 filhos solteiros, mas já estabeleceu o que tinha que estabelecer. Mas você precisa de, todo dia, uma luta de oração e uma vida. Seu filho vê o temor do Senhor na sua vida. Amém? Para ele seguir. Então a gente queria orar por você que está aqui. Quem gostaria que a gente orasse? Pode ficar de pé. Imagino que é todo mundo. Imagino que é todo mundo. E nós vamos orar, amém? Pedir o Alfredo para estar orando. Amém? Muito pode com eficácia a oração do justo. Senhor, nós nos colocamos humildemente debaixo das tuas mãos, reconhecendo a grandeza da palavra do Senhor e como nós somos pequenos diante dela. E nós carecemos da atuação do Senhor através do teu Espírito Santo em nós. E nós não queremos falhar na missão que o Senhor nos deu. Estamos aqui, Senhor, diante de tantas famílias que igualmente estão com esse coração, com esse mesmo coração, esse mesmo sentimento, querendo que o Senhor intervenha na nossa geração, intervenha, Senhor, na nossa vida. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós que temos os nossos filhos, temos a nossa família, que o Senhor nos ajude a, nessa geração, Senhor, fazer a diferença, a fazer com que os nossos filhos temam o Senhor nessa geração e que preparem uma geração futura que tema também o Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor, que o Senhor tem levantado aqui nesse lugar. Ajuda, Senhor, aqueles que têm passado por momentos de dificuldade na criação dos seus filhos. A gente sabe, Senhor, das lutas, das dificuldades, como os nossos filhos têm sido assolados, Senhor, para voltarem os seus olhares para esse mundo. Tenha misericórdia das famílias. Senhor, nós pedimos especialmente pelos homens, pelos pais. Senhor, trabalhe no nosso coração para que nós sejamos, de fato, homens que temam o Senhor, que acima de qualquer coisa, Senhor, vivam para a honra e glória do teu santo nome. Livra-nos da imoralidade, do pecado. Livra-nos, Senhor, da avareza, do egoísmo. Livra-nos, Senhor, de qualquer coisa que possa nos tirar do centro da tua vontade. Ajuda, Senhor, para que os nossos filhos possam olhar para nós, porque nós estamos olhando para o Senhor. Seguir os nossos exemplos, porque nós estamos seguindo o teu exemplo, o exemplo do nosso
Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que talvez têm passado por lutas, têm passado por talvez enfermidade também, têm passado por problemas na área emocional, financeira e etc. Senhor, tudo isso tem de alguma forma impactado no coração da sua família. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, que o Senhor, pela Tua graça, possa estar trabalhando na nossa vida, na nossa casa, que nós possamos, Senhor, com a Tua ajuda, colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado para glorificarmos o Teu santo nome.